Aleluia. Oh, glória. Graça e paz, povo de Deus. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha nós aqui mais uma tarde abençoada, uma tarde de oportunidades, uma tarde na presença, uma tarde de gratidão, uma tarde de analisar a si mesmo, uma tarde de glorificarmos o nosso Rei, uma tarde de podermos juntos aprender do Espírito, porque olha, ele é certeiro. Quando ele toca no nosso coração para a gente parar, para estudar um pouco sobre a palavra, ele quer derramar. Queridos, estou muito feliz. Ontem nós fomos, para um culto glorioso, um momento maravilhoso de oportunidades em Deus para crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. E foi muito glorioso. Foi a presença do Senhor naquele lugar foi algo surreal, né? E quem esteve lá pode confirmar isso que eu estou falando. Meu Deus, sabe qual é a diferencial, queridos? É quando a gente considera, quando a gente cria expectativas, não em pessoas e quem vai, vem de fora, não vem, não importa isso. Né? Cria expectativas do que Deus vai realizar através das pessoas, né? Aquelas que realmente querem abrir sua boca e ser canal de bênção aqui desobstruído nessa terra para glorificar ao único que é digno de toda adoração, nosso Rei, né? Então foi o primeiro culto, né, de uma igreja que nos convidou para estar lá. A ministra, a missionária, uma mulher maravilhosa que eu pude conhecer ontem, a missionária Ana Gomes, uma bênção do Senhor, uma mulher cheia da presença. E foi uma honra para nós, né, estarmos naquele ambiente. Primeiro, porque a gente foi para aquele lugar para um só propósito, né, para a gente doar para Ele, né, para engrandecê-lo. Porque quando a gente se desprende para engrandecê-lo, para exaltá-lo, aí ele recebe e derrama sobre nós. E foi o que aconteceu ontem à noite. Tudo para a glória do Senhor, né? Nós estivemos lá na igreja Encontro das Águas e foi maravilhoso. O primeiro culto de mulheres do ano, né? Eu só tenho a agradecer a toda a liderança que nos convidou. Foi uma honra para nós podermos estarmos juntos, né? E a gente pôde ver a presença gloriosa do nosso Senhor lá naquele lugar. Eu pude sair de lá de posse de vitória. Eu recebi a minha bênção. Eu primeiro me doei a Ele e com certeza a resposta veio. Né? Tudo para a glória do Senhor. E a gente está muito feliz, né? Mais um dia de estarmos aqui, podemos acordar já glorificando e agradecendo, porque a gente já acorda na presença dEle. Né? Eu pude conhecer umas irmãs, né, que eu nem sabia, e elas já me conheciam, eu fiquei tão feliz, a gente pôde bater papo, falar de Jesus, foi muito bom. Ontem foi uma noite muito especial para nós. E estamos aqui, né? Glória a Deus por isso. Então, você que vai ouvir essa ministração aí, segura a bênção, medita, deseja, porque Deus vai falar com o nosso coração nesta tarde. Amém, queridos? Então, antes de mais nada, né? Vamos orar ao Senhor. Já faz uns dias que eu já estava com o coração, né, desejoso de falar. O meu espírito só vinha para falar sobre Daniel. Daniel, que todo mundo sabe, Daniel da Cova dos Leões. É uma história que todo mundo acho que conhece, até pessoas que não têm o hábito de ler Bíblia, né, que já ouviu falar de pessoas, né, contando a história de Daniel, como foi. E só vinha isso. Só que ontem foi muito corrido. Ontem eu não consegui fazer live, né? E umas irmãzinhas, né, que eu conheci ontem, irmã Lica, a outra benção que agora eu não gravo, não, que sou péssima para gravar nome de pessoas, viu? Mas o importante é, né, que o Senhor sabe, conhece. Então, elas dizendo que, né, que é uma benção, que as lives têm sido bem produtivas, né, que Deus tem falado. E glória a Deus, eu disse a elas, olha, quem faz é o Senhor. O Senhor está em busca de pessoas com o coração aberto, né, para que sejam canais para Ele.
Né? Então, com você não é diferente. Se você desejar, abra sua boca. Desejo, porque quem faz é o Espírito, não sou eu, não é você. Quem faz é ele. Agora que ele precisa de nós para ser canal, né? E a gente conversou muito ontem, foi uma benção, foi muito bom. E já faz, acho que 2 a 3 dias que está essa história de Daniel no meu coração. Eu fui ler ela novamente, né? E alguns detalhes eu percebi que antes eu não havia percebido. Veja como é interessante a palavra de Deus, né? A gente, na hora, a gente conhece a história, mas se a gente não lê com muito detalhezinho, a gente até esquece, né? A gente até percebe no momento, mas depois cai no esquecimento ali. Por isso que é importante a vida diária de leitura da palavra, para a gente se fortalecer, né? Para a gente se abastecer, né? Porque assim, a gente só vai conseguir romper com as dificuldades se a gente se abastecer da palavra. É da palavra. Ontem a gente teve a oportunidade de dar uma pincelada, de falar algo de Deus e fazer a oração lá. Então, o que foi que eu disse a todo mundo e para mim também? Que o Senhor ele está disponível para derramar as bênçãos que já estão prontas. Aí tem as que não estão prontas, mas que ele apronta a qualquer momento, né? São as promessas dele e são, né, os direitos já conquistados. Mas para que isso aconteça é preciso o quê? Obedecer. É preciso obediência. Né? A obediência gera assistência. A obediência traz as coisas manifestas. Que coisas, irmã Fabiana? As coisas da palavra do Senhor. Não é verdade? A palavra por si ela está ali para executar, mas é necessário a nossa postura, né? A nossa fé. Né? Ontem a palavra foi poderosa, foi sobre Hebreus. Jesus, deixa eu colocar aqui, está já descarregando, que eu nem visto. Foi sobre fé, em Hebreus. Se você ler todo Hebreus, é sobre completamente falando sobre os heróis da fé. Pessoas que, né, homens de Deus que conquistaram a medida da sua fé, da busca, da crença, da sua credibilidade em Deus. E eles conseguiram executar. Né? Eles conseguiram usufruir das coisas de Deus. Paz, Luciana. Beijo precioso. Estava lindo na casa do Senhor ontem. Que culto poderoso, não foi, Luciana? Meu Deus, eu estava comentando agora aqui rapidinho com o pessoal. Meu Deus, quando o Senhor se faz presente, ai meu Pai, não tem como a gente sair daquele ambiente da mesma forma, não tem possibilidades alguma, a não ser que a gente não considere, a não ser que a gente não fique atenta a tudo que aconteceu, né? Mas se o Senhor está presente, se a gente considera, meu Deus, foi impactante. Eu ainda estou impactada com tudo que aconteceu ontem, né? Foi glorioso demais, tudo para a glória de Deus. Deus se fez presente, Deus curou, Deus libertou, Deus fez a coisa acontecer, Deus derramou, né? Unção diferenciada, o Senhor quebrou grilhões, pessoas foram libertas. Então, glória a Deus. Ainda a palavra de Deus diz que os sinais acompanham, não é verdade? A gente fala a palavra e o Senhor responde com os sinais. E assim aconteceu ontem, para a glória de Deus, não é verdade? Como é bom estarmos. Estou aqui com o carregador que está já descarregando. Meu Deus, eu vou ter que tirar o microfone, porque o plugzinho é justamente onde carrega. Mas eu creio que você vai conseguir me ouvir mesmo assim, tá bom? Eu vou tirar, mas você vai estar me ouvindo. Então, queridos, como eu estava dizendo para vocês, foi uma bênção o culto de ontem. Quem não pôde ir, perdeu. Mas terão outros momentos, né? Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus que ama tanto, sabe? Que Ele faz a coisa acontecer. Paz, Claudenice! Bênção de Jesus! Oh, glória! E assim... Eu tive que tirar o microfone, viu, minha gente? Porque o celular tá já descarregando. Se eu não botasse o carregador, como é que a gente ia falar um pouquinho dessa história tão linda que o Senhor, né, trouxe pra gente nesta tarde? Então, a gente pode ver, né, visivelmente,
vimos espiritualmente, com certeza, muita coisa no espiritual aconteceu ontem à noite, mas muita coisa no natural. Visivelmente a gente pôde contemplar, né, na presença, na unção que Deus derramou, que Deus reservou pra gente, porque com certeza todas que ali estavam com corações contritos e compungidos diante do Senhor, né, desejosas para receber dele, para ouvir dele. Então não foi diferente, né? Eu mesmo saí com a minha vitória ou as minhas vitórias, e o diabo ele faz de tudo para tentar roubar, mas ele é um derrotado. Basta a gente saber guardar, né? Guardar com muita precisão aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. E glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, você que não esteve lá, mas que você fique atento quando tiver esses momentos, apareça, vá, porque é bênção do Senhor, né? Porque a gente aprende. Falando do Senhor, a gente aprende muito e Ele derrama coisas novas. Ontem eu até falei na igreja que precisamos ter cuidado e atenção, porque está uma onda agora de pessoas que não querem mais congregar. E isso é antibíblico. Tá fora, né? Tá fora, queridos. Amém, Luciana, você também, minha amada. Somos para a glória de Deus, né? A gente tenta cada dia mais ser canal para Ele. A gente tem muito para aprender e mudar, né? E melhorar. Mas uma coisa a gente sabe, que a honra, a glória, o louvor, só para Ele. Nada além. Não é verdade? Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Então, como eu estava falando sobre esta onda de pessoas que não querem, não, vou buscar em casa, queridos, é diferente. É diferente, não se compara, porque a casa do Senhor é uma ordenança do Senhor, né? Ele diz em sua palavra para que a gente não deixe de congregar como costume de alguns, não é verdade? É necessário, é uma ordenança. E a igreja, o momento, a unção é coletiva, o ambiente é propício, o local é toda uma preparação, ungido, orado. Então, coisas na unidade de Deus opera. Então, é necessário. Não deixe o diabo te enganar com relação a isso. Né? A gente sabe que são muitos afazeres, muitas coisas. Quem trabalha torna-se cada vez mais torna-se mais, assim, o tempo pequeno, escasso, né? A gente às vezes termina os afazeres, está tudo cansado, mas a gente não pode deixar se entregar, porque é na casa do Senhor que a gente vai pegar o início. Entenda isso, queridos, entendamos. É no início, né, que a gente tá na casa do Senhor, Ele faz uma abertura, o Senhor toca no nosso coração, para a gente dar continuidade buscando em casa. É isso que a gente precisa compreender, sabe? Então, é necessário congregar. Então não deixa nada roubar isso de mim e de você. Vamos, se esforça, sabe? Faz o sacrifício. Faz o sacrifício que é necessário, sabe? Porque o Senhor honra. O Senhor honra. E é necessário que nós possamos se fortalecer cada vez mais. A gente precisa, somos seres sociais, a gente precisa estar no meio de pessoas, né? Né, associadas, pessoas que amam o Senhor, que têm prazer de conhecer as coisas da palavra. Entende, queridos? Então é importante isso. Então não deixe de congregar. Por algum motivo você, né, esfriou, deixou de querer, por algum motivo, porque só Deus conhece o seu coração. Mas eu estou aqui pincelando no todo. Se por algum motivo você se desanimou de estar na igreja para congregar, não faça isso não. Vá para olhar para o Senhor. Porque se a gente olhar para pessoas são falhas como a gente é. Não é verdade? E aí a gente não vai para canto nenhum, porque em todo canto tem falhas. Né? Então a gente vai, claro, numa igreja que realmente ensina a palavra, que a gente aprenda de verdade, que não misture, né, a essência da palavra, né, que ensine de verdade. É importante, sabe? E Deus vai operando, a gente vai tendo mais ânimo, a gente vai desejando mais, em casa a gente continua buscando e o Senhor vai operando nas nossas vidas. Vai tratando no que é necessário para nós, né? A área que a gente precisa, crescimento, seja o que for, né? Então, assim, eu
eu quero instigar isso em você. Mas antes de mais nada, da gente entrar na história de Davi, que história linda, poderosa e com tanta veracidade, né? Como ela explica pra gente. A Bíblia toda é algo lindo, não é verdade? Deixa eu botar um play. Aqui eu abri a janela, estava muito quente e tá ventando muito. Então deixa eu botar assim para não atrapalhar eu ver vocês. Então vamos orar, vamos agradecer mais uma vez ao Senhor pelo que Ele realizou, pelo que Ele tem mais para realizar em nossas vidas. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Pronto, melhorou. Então assim, pelo que Ele tem para realizar, né? Para que a gente cada dia mais deseje aprender dele, buscar dele, né? Mergulhar nele. E isso tudo só é possível se a gente ler Bíblia. Queridos, tudo que a gente for fazer, né? Seja oração, seja intercessão, seja explanar um verso, seja o que for, tudo só vai fluir, só vai trazer resultados se a gente conhecer a palavra, se a gente meditar nela, para a gente falar conforme ela. Senão de nada vai servir, né? Então por isso que é importante, sabe? A gente buscar cada vez mais, né? Como diz em Josué 1:8, que a gente precisa meditar dia e noite na palavra de Deus. Para que a gente tenha o cuidado de fazer tudo quanto ela está ensinando, né? Para que a gente seja supridos, para que a gente seja completo em tudo que a gente realizar. É a palavra de Deus que diz. Se ela diz, a gente crê e ponto, né? Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, né, por mais um dia, pela oportunidade de ontem que foi maravilhosa, foi grandiosa demais, e despertar, né, para a gente mais tarde, vamos para a nossa igreja mais uma vez, vamos adorar o nosso Rei e ver o que Ele tem para a gente reservado nesse ambiente de unidade, porque é algo tremendo, a unidade, viu, é algo glorioso. Né? Então vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, queremos te agradecer por mais um dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua existência em nós. Obrigada porque você nos oportunizou de aprender mais ontem da tua palavra, pelo que você realizou sobre cada vida que lá estávamos, né? E você operou algo lindo em nossas vidas, você fez algo sobrenatural acontecer. E nós só temos a te agradecer. Obrigada, Senhor, porque o que seríamos de nós sem a tua presença? Obrigada pelo dia que se iniciou, pelo dia que estamos, pelo fôlego de vida. Obrigada, Pai, pelo nosso lar, pelo nosso vestir, pelo nosso alimento, pela saúde disponível sobre o nosso corpo. Obrigada pelo teu sangue cobrindo nossas vidas, da nossa casa e a nossa família. Oh, Senhor, é só motivo de gratidão, Pai. Então, nesta tarde, nós elevamos o nosso pensamento completamente às tuas instruções. Que o teu Espírito nos conduza nesta tarde. Queremos ficar atentos ao que o Senhor vai ensinar para a gente nesta tarde. E que a gente possa dar continuidade de meditação, de estudo, para que o teu Espírito traga mais revelações para nós. E que queremos cada dia mais ser pessoas melhores, trilhar caminhos mais seguros. E esses caminhos só são seguros em Ti. Obrigada por este momento, que cada lar, que esta live possa entrar, essas famílias sejam impactadas, sejam, né, os olhos sejam abertos, os olhos sejam descortinados para desejar Te conhecer mais, para desejar aprender mais de Ti. E que cada dia mais, Senhor, não só eles, como eu também, como toda a minha família, a gente desperte, porque a palavra nos ensina que o mundo jaz do maligno, a gente tem que se fortalecer, tem que se preparar, temos que estar com a armadura sobre nós, para que a gente encare e que a gente saiba lutar com as armas poderosas, as armas reais, porque as armas naturais, elas são falhas, elas perecem, elas não vencem nada. Mas as armas espirituais, essas quais o Senhor conduz a gente ao ensinamento, à preparação e à prática, elas sim são poderosas em Deus. E nós só temos a Te louvar. Obrigada por este momento. E que esta palavra sobre a história de Daniel possa impactar o nosso ser e que a gente deseje cada vez mais
aprender da graça e do conhecimento da tua palavra. Nos ajuda na caminhada, que nós possamos cada dia mais agradar o teu coração com as nossas ações, os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com as nossas, atitudes. Porque isso sim é sinal de obediência. E quando obedecemos a tua palavra, estamos engrandecendo o teu nome. E é para isso que estamos nesta terra, para ser canais de bênção e alcançar outras vidas para a glória do teu nome. Te louvamos neste momento e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Oh, glória. Glória a Deus. Prazer de estar aqui com vocês, meus amados do Pai. E você que não pôde estar, mas que você vai ouvir essa ministração gravada. Então a gente vai falar um pouco sobre Daniel. Então se você está com Bíblia disponível aí, pegue sua Bíblia. Você que não está, pode ouvir, ficar atento para ouvir. Depois você vai ler todo o capítulo de Daniel 6. Tá certo? Eu vou estar lendo algumas partes, porque o capítulo é de Daniel 6, do 1 até o 28. E a gente vai lendo. E depois a gente vai falar um pouco sobre esse capítulo, sobre essa história tão linda, que despertou mais ainda alguns detalhes que eu nem me lembrava mais, mas que é importante. Veja como é importante a gente meditar na palavra, Então, Daniel 6 diz assim: Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vices-reis, para governar todo o seu reino. Liderança, E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a estes supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. Então, 120 sátrapas era a liderança, mas acima deles existiam 3 que lideravam, supervisionavam, acima desses 120, e que davam todas as instruções e comandavam e diziam todas as situações ao rei Dário, Então, o que aconteceu? O 3. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Queridos, eu queria ler primeiro para poder sair falando, mas a gente chega e fica com expectativa de estar comentando já o que a gente está lendo. A gente sabe, veja aqui, já existia isso nesse tempo. Pessoas que observavam o diferencial de Daniel e já instigavam em seu coração uma atenção maior. Uns despertavam inveja, outros despertavam, eu creio que até medo de perder a função, Ou questão também de ser liderado por ele, porque a gente sabe que acontece disso tudo, onde a gente trabalha, em algum local que a gente esteja, até mesmo no meio da família, no todo, os familiares, Termina a gente se despertando, não porque a gente quer ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, não é verdade? Mas muitas vezes as pessoas não querem buscar da forma que você busca, da forma que eu busco o Senhor. E com certeza, quanto mais a gente busca, mais a gente vai achar do Senhor. Então a gente vai ser um diferencial aqui na terra, é normal, a própria Bíblia diz. Então isso vai despertar olhares, e aqui não foi diferente com Daniel, não é verdade? Então ele tinha qualidades extraordinárias, tanto que o próprio imperador, que é Dário, eu falei rei, mas é imperador que não deixa de ser um rei, Ele tomava conta, liderava todo um reino, Despertava por ver em Daniel, porque veja, existia 120 liderança, mas acima existia 3, para comandar essa liderança. Mas você vê que no meio a todas as pessoas, que com certeza, esses que foram nomeados eram pessoas especiais, eram pessoas diferentes, eram lideranças especiais também, não só era Davi, mas Davi se sobressaía, então despertava em muitos. Mas o imperador, ele viu um diferencial. Então, queridos, a sua postura traz um diferencial onde você anda. É perceptível. E a gente precisa saber lidar
que a gente vai saber, a gente vai encarar, a gente vai se deparar com pessoas que até se agradam da nossa postura, mas a gente vai se deparar com pessoas que queriam ser como você. Aí desperta inveja, desperta raiva, desperta competições. Acontece isso, infelizmente. Por falta de maturidade na palavra, a gente vai se deparar com isso, queridos. Foi aqui com Daniel. Então vamos dar continuidade, porque a gente fica com tanta vontade de estar explanando que a gente, vamos embora, que ainda tem vários versículos. Então ele destacava tanto, como diz o 3, que o imperador já queria, estava pensando em nomear ele como um governador geral, né? E não mais ficar como liderança dos 3, né? Acima dos 120, mas sim comandar todos. Mas vamos embora. O 4, Daniel 6:4. Mas, assim que seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, ele era rei, imperador é rei, muitos passaram a procurar motivos. Olha, a inveja é algo terrível, queridos. Olha, a inveja corrói os ossos, como a Bíblia diz. E algo que vai corroer os ossos vai o quê? Matar. Então não deixe esse sentimento aflorar em teu coração. Se você já tem esse sentimento, começa a combater em nome de Jesus. Porque a inveja, ela destrói. A inveja atrapalha tudo. E a pessoa de verdade, a pessoa que tem inveja, queridos, o invejoso de fato, não é só, muitas vezes, só querer o que o outro tem. Mas sabe o quê? É saber que ele não vai ter aquilo que o outro tem, mas que não tem prazer porque o outro está tendo e ele não está tendo. A inveja é algo terrível, é abominável. E aqui, olha, como diz, muitos tiveram conhecimento dessa intenção do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel e sua administração e governo, porque queriam impedir aqueles planos. Mas eu quero dizer algo para você, antes de continuar a leitura. Aquilo que Deus determinou, designou para você, nada. Eu estou dizendo nada, nem ninguém vai impedir. Aleluia. Sabe por quê? Porque o que o Senhor tem, ninguém pode roubar. A não ser eu e você, com as nossas posturas, né? Ou com as nossas desistências de perseverar olhando para o alvo, né? Deite um pouquinho, mãe. Então, olha o que diz aqui, ó. Mas, procurando motivos para acusar Daniel e sua administração e governo, mas nada de mal consegui encontrar. Quando a gente está ali cada dia mais desejoso de buscar a presença do Senhor, quanto mais a gente deseja alinhar a nossa postura de acordo com os ensinamentos da palavra, existe uma proteção surreal sobre nós, sabe? A gente é acometido de uma blindagem. Porque a gente está obedecendo, então o Senhor age. Obediência gera assistência. Então existe uma proteção sobre as nossas vidas que pessoas podem tentar prejudicar, mas não vai nos alcançar. A Bíblia diz que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem eu serei atingida. Isso é uma promessa do Senhor. Agora, para isso, existe a obediência necessária, né? Para se cumprir a palavra de Deus, existem requisitos para que eu e você cumpra. Quais são eles, Fabiana? A permanência, a fé, né? A perseverança, a obediência à palavra, às instruções. Aí sim, a proteção, ela é real em nós. Então não adianta, olha, calma. Não fica aflito, não fica aflita. Não te apavores. Quando eu e você está andando em linha com aquilo que o Senhor tem nos designados, nada nem ninguém. Eu estou dizendo para mim e para você, nada nem ninguém. Deixa eu ajeitar aqui porque o carregador está puxando. Vai impedir os planos do Senhor nas nossas vidas. Não adianta. E se algo acontecer, não vá pensar porque foi que Deus, né, Deus não protegeu você. Não. Se aconteceu algo, foi para teu livramento. Foi porque Deus quis algo melhor para você e para mim. Com certeza, queridos. Nada foi para te prejudicar, não.
Não deixa o diabo enganar, não. Entende? Então fica tranquilo, segue, vai adiante. Olha para o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Confia, porque ele é fiel em sua palavra. E quando ele diz, ele cumpre. Oh, glória. Vamos dar continuidade. Aí aqui, ó, no 4. Não puder achar falta alguma em Daniel em seu proceder, porque ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, nem desleixo ou erro algum. Eles tentaram de tudo. A inveja foi tomando conta, eu creio que de vários, se não de todos, né? Porque não queriam que ele comandasse tudo, porque ele era um diferencial. Queridos, você ser um diferencial, você incomoda. Quer dizer pra você que você não só incomoda o inferno, não, viu? Infelizmente, você incomoda pessoas que estão do seu lado. Que a gente sabe que esse tipo de sentimento não vem de Deus, né? Vem do lado oposto. Né? Então, infelizmente, se o teu brilho está incomodando, fica atento. Preste atenção. Te blinda cada vez mais e avança. Não deixa que isso incomode você, não. Porque nós nascemos para brilhar. Oh, glória! Nós nascemos para ser diferente aqui nessa terra. Porque ele anda através de mim e de você aqui. Sabia? A vida de Deus mora em mim e em você. Oh, glória! Aleluia! Aí, olha o que acontece. Vamos pro 5. Então, eles concluíram e murmuraram entre si. Poxa, eu fico imaginando. É assim o cão sobre nós. Ele fica empreitando, fazendo tudo para ter contenda, para ter divisão, para ter agonia do lar, para fazer confusão, briga, porque a gente sabe que onde tem discussão, há obra satânica. Não é verdade? Aí ele faz de tudo para ter contenda dentro do lar. Aí quando ele não consegue brecha, ele fica furioso. Mas a Bíblia diz a gente, resistir ao diabo. Oh, glória, ele foge. Se ele vê por um, ele vai embora por 7. Porque a proteção sobre nós é bem maior. Quem está dentro da gente é bem maior do que ele. Então ele não suporta não, ele tem que olhar por aqui, sabe? Mas para isso a gente tem que, olha, ficar atento, se policiar. Porque é assim, queridos, ele perdeu o domínio sobre nossas vidas quando não tem brecha. Mas se tem brecha, se existe legalidade, aí, meu filho, é complicado. Então, nesta tarde, através da história de Daniel, vamos trazer lições para nós. Vamos dar continuidade. 5. Então, eles concluíram e murmuraram entre si. Nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, Deus. Veja como o diabo é astuto. Ele pega, ele tenta, sabe, montar, projetar coisas, até mesmo com a própria palavra, né? Para tentar desfocar aquilo, né, que está mais alicerçado em nós, que é a palavra. Ele não vai conseguir. Mas veja a artimanha, como eu estava dizendo, ele perdeu o poder dele sobre minha vida e a sua, porque a gente está firme em Deus, mas ele não perdeu a artimanha dele. Ele é astuto. E a gente precisa compreender isso. Aí a gente compreende. O que é, mãe? Vai se deitar? Porque eu tô aqui na live. Não, respira, é para se sentar. Vai se deitar um pouquinho. Vai se deitar. Ele perdeu o poder sobre nós. Mas ele é astuto. Ele arma situações. Ele arma ciladas. Ele me estuda você. 24 horas. A gente sabe que a gente tem o nosso Deus, os anjos trabalhando em nosso favor, que não dorme, nem sequer tosquineja. Mas o inimigo também. Ele não para. Tentando, sabe, armar situações e encontrar uma faísquinha assim, olha, de oportunidade para destruir a minha vida e a sua e da sua família. Mas nesta tarde o Senhor está trazendo mais a memória, está trazendo mais discernimento sobre as nossas vidas, através da história de Daniel, né? Você que está entrando agora, você
Depois abre a sua Bíblia em Daniel 6 e vai ler toda a história de Daniel 6, do 1 até o 28. E a gente está no 5º. Vamos para o 6º. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo, olha, o inimigo é sujo. E ele tenta usar as pessoas mais próximas da gente. Ele arquitetou, não só com o resto da liderança, até com os supervisores, que não eram 3 acima, Daniel e mais 2. Então eles tentaram arquitetar até com os outros 2. Sabe por quê? Porque Daniel era diferente. Daniel não tinha erro nele. Daniel era o diferencial. Sabe? Eu creio que um cara, com certeza, obediente, confiava no Deus que ele tinha, né? Que é o nosso Deus, o nosso Pai. Então eles queriam de todo jeito, como que eu fico imaginando eles dizendo, esse só quer ser. Olha, só quer ser. Ah, meu Deus, o puritano, o santo. Com certeza Daniel era insultado, né? De forma escondida. Porque ele tinha uma postura, né? A realizar. Vai se deitar, minha filha. Certo, mas vai sair toda dor. Vai se deitar. Em nome de Jesus, vai se deitar. Entende? Então, assim, vamos voltar para aqui. Se deita um pouquinho, mamãe. É cansada, se deita aí, entre. Então, vamos lá, para não atrapalhar aqui, vamos voltar. Então, é o seguinte. O inimigo, ele faz tudo. Ele levanta um e fica arquitetando para tentar impedir o que Deus desenha, o que Deus projeta para a gente. Mas ele não consegue. Se não tem legalidade, acabou. Somos blindados, protegidos, né? E o mal cai por terra. Em nome de Jesus, não é verdade? Olha o que é que diz aqui. O 6º. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo, ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, majestade, será tirado sumariamente à cova dos leões. Veja o que eles tentaram projetar. Daniel era um homem firme, que ele orava a cada momento. Ele entrava na presença do Senhor para ter instruções, para ter sabedoria. Por isso que ele se destacava. E essa liderança, que com certeza não fazia igual, começou a despertar inveja. E tanto que eles se reuniram, né, para tentar atrapalhar. Aí o que foi que eles pensaram? Pronto, vamos pegar isso próprio que ele faz e colocar contra ele mesmo. Só que não adianta, queridos. Quando Deus está conosco, nenhum mal sucederá. Praga alguma chegará à nossa tenda. Não adianta. Nós não somos atingidos. Olha aqui, ó. Foi que eles pensaram, idealizaram. Só aqui, né? Os 120 com mais 2, que Daniel era o terceiro, né? Então, 122 liderança arquitetando contra Daniel. Mas quem estava com Daniel... E Daniel era tão temente, leal, não encontrava falha nele. O que é que acontece? Não encontraram brecha. Aí o que foi que eles pensaram? Vamos usar isso contra ele. E induzir o rei a colocar uma lei que entre 30 dias, se alguém se prostrasse ou elevasse os seus pensamentos em orações ou suas orações a um Deus, né, ao Deus, era jogado imediatamente na cova do leão. E foi o que aconteceu com Daniel, se você ler toda a história. Só que Daniel, ele sabia com quem ele estava. E se você der continuidade, né? Vamos pro 10, vamos dar uma puladinha aqui pro 10. Depois você lê tudo. Assim que Daniel soube que este decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, na mesma hora, ele poderia, né? Oxe, não vou, tem um decreto. Muito pelo contrário, quando lançou o decreto, ele foi se render mais ainda, olha. Havia sido proclamado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Se ajoelhou, rogou e deu graças diante do seu Elá, o Deus. Você poderia dizer assim, Daniel poderia ter ficado temente.
Poderia ter dito, "Oxe, vou fazer isso não, senão vou ser lançado, né?" Ou poderia ter ido para casa, fechava a janela e orava dentro que ninguém ia ver. Mas ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia o pai que ele tinha, o Deus que ele tinha. Então, queridos, ele continuou. Não deixou de fazer aquilo que ele fazia constantemente, 3 vezes ao dia. E assim aconteceu. E deixa eu pegar aqui o versículo. Aí no 11. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. Ele recorreu mais uma vez a ele, ao Deus Todo-Poderoso, que está acima de qualquer lei, de qualquer decreto, de qualquer rei, de qualquer pessoa. Ele está bem acima, né? Olha o que aconteceu. Aí o que foi que esses homens fizeram? Correram e foram dizer ao rei Dário que ele tinha violado um decreto e que ele tinha que ser jogado imediatamente à cova do leão. Como o rei Dário sabia a postura de Daniel e ele tinha um intuito de promover ele a governador, como nós lemos, ele não queria executar aquilo sobre Daniel, porque ele sabia a postura de Daniel. Mas uma lei determinada tinha que ser cumprida, porque senão o próprio rei estava indo contradizendo as ordens dele. E ele, angustiado, mesmo sendo com Daniel, né, que ele não queria, ele tentou desviar aquela lei, pelo fato de Daniel ter ido orar. Porque ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas o próprio decreto fez com que ele agisse, né? E se você ler toda a história, você vai ver os detalhes. Vamos para aqui, para a gente, né, ir para o final. Aí eles se juntaram, aqui no 15, os homens disseram assim, unânimes: "Ó rei, lembra-te bem que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido." Olha, eles foram lançar sobre o rosto do rei, do governador não, do império, do imperador, do rei de Dário. Lembre, viu, não pode alterar não, porque eles estavam vendo a hora de Dário abrir aí um adendo, né, e livrar Daniel, né? Mas eles já foram dizendo, olha, não pode ter alteração, vai ter que acontecer. Aí, olha o que aconteceu. 16. Então o rei deu ordem e eles prenderam Daniel. Ele teve que fazer isso, né? Porque foi uma ordem dada e ele não podia ir contra a própria ordem dele, né? Jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Eloá, o teu Deus, a quem serves, todos os dias haverá de te livrar. O próprio rei disse a Daniel. Eu fico imaginando, né? Se ele não chegou a dizer, ele pensou. Mas vamos supor que ele chegou a dizer: Daniel, olha, estou te botando aqui porque é o jeito, é uma lei, né? Foi decretado. Mas que o teu Deus te livre, né? Porque ele não queria isso com Daniel. Aí em seguida tamparam a cova com uma pedra. E o rei a selou com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Porque uma vez que era carimbado, né, era com um time de carimbo, não poderia revogar. Então Daniel ficou ali na cova dos leões. Com certeza os leões famintos, os leões, né, há muito tempo ali, né, ferozes, raivosos, porque estavam em algo presos, com certeza, né? Então o que ele imaginou? Daniel vai se ferrar. Aí o que aconteceu? O rei não conseguiu dormir, o rei Dário. Mas sabe o que aconteceu com Daniel? Sabe o que a obediência veio sobre a vida de Daniel? A assistência. Que é a assistência, Fabiana? A proteção. Aí se você ler toda a história. Deixa eu ler aqui o 19. Logo arraiado o dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões.
Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Porque com certeza ele imaginou que ele estava todo estraçalhado. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo. Será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? E então ouvisse a voz de Daniel, aleluia. Eu fico imaginando, meu Deus, que coisa tremenda. Aí Daniel respondeu, caro rei, vive para sempre. Eita, aleluia. Eis que o meu Deus, o 22, enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal. Pois Elá Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Aleluia. Oh, glória. Queridos, a importância de permanecermos obedientes, cumpridores dessas verdades. Como é bom a gente obedecer. Porque os céus se mobilizam ao nosso favor. O Senhor dá ordem ao meu e ao teu favor. Não adianta pessoas se levantarem, não adianta pessoas tentarem interromper aquilo que Deus tem. Não adianta pessoas tentarem te prejudicar, me prejudicar. Não adianta, não vai prevalecer. Aleluia. Não vai subsistir. Porque a gente tem um Deus poderoso, um Pai grandioso que cuida de mim e de você. E que vai aniquilando todo o mal sobre a minha vida e sobre a sua vida. E foi assim que aconteceu com Daniel. Um cara ileso, não tinha falha, não falhou em nada. E mesmo assim arquitetaram algo, programaram para matar a vida dele. Mas o Senhor era com ele. E o Senhor fez a coisa mudar. O Senhor fez a coisa transformar. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Então não te importa, eu não sei o que você está enfrentando. Calúnia, difamação, algo injusto, pessoas invejosas. Olha, não te preocupa com isso não. Eu e você tem um Deus grande que livra, que salva, que protege, que cuida. E todo mal tem que cair por terra em nome de Jesus. Não pode prevalecer o mal sobre as nossas vidas. Aleluia. E se você ler o último versículo, né? Aí, glória a Deus, que aconteceu com Daniel, ele continuou firme. E lá, se você ler, né? A gente sabe que toda vez que fala sobre a história de Daniel, diz que Daniel se deitou no bucho, ou na crina no cabelão grande, do leão, e foi dormir. Isso só é possível em Deus, minha gente. Não tem outro. Não tem outro. Meu Deus, se a gente for pensar isso com a mente normal, a mente não alcança. Você sabe o que é estar ali dentro da cova dos leões? Não era um leão só não, porque poderia ser um, né? Mas eram vários. E não importa quem se levante, seja um, dois, não importa. Não importa o Deus que eu e você serve. O Pai que nós temos, ele é poderoso para aniquilar todo o mal na nossa vida. E é de algo tão surpreendente que muitas vezes ele permite a gente passar certas coisas para transformar aquilo, a maldição em bênção, para que outros olhem e digam, meu Deus, olha para ali. Aquilo era para prejudicar, mas ali se tornou bênção. Oh, glória! Assim aconteceu. E o 28 diz que Daniel prosperou grandemente durante todo o império de Dário. E mais tarde, também o reinado de Sírio e Persa. E se você ler, eu não vou falar mais detalhes. Eu vou despertar em você ler todo Daniel 6. E diz aqui que o Senhor, e teve um decreto, o decreto foi mudado. Sabe como o decreto? É seu quarto, mãe, vá. Sabe como o decreto foi feito? É isso aí, se deita aí. Sabe qual foi o decreto? Se você lá, eu vou só dar uma pinceladazinha. Eu vi aqui que eu botei bem interessante. Que todos essa liderança tinha que se dobrar ao Deus de Daniel. Ao meu pai, ao teu pai. É isso que vai acontecer com nossos inimigos, com os invejosos. Eles vão ter que se dobrar. Eles vão ter que adorar o Deus que a gente serve. É desse jeito que o Senhor faz. Ele permitiu que Daniel... Talvez você diga assim, mas Fabiana, Deus poderia livrar Daniel de entrar. Poderia. Mas o nome dele foi mais glorificado através da vida de Daniel.
lançando Daniel lá dentro da cova. O nome dele foi muito mais glorificado. Não só para Dário, para a confiança de Dário, mas no fundo Dário sabia que o Deus que Daniel servia era um Deus grande. Tanto que quando colocou ele lá, disse que teu Deus te livre. Sabe, no fundo ele sabia, mas ele queria algo concreto. E ele teve algo concreto, não só ele, como os demais. Aí a coisa inverteu, a chave virou, aleluia. Aí aqueles que tentaram, né, arquitetar contra Daniel, a chave virou e eles se renderam a Daniel e ao Deus de Daniel. Oh, glória! É assim na minha vida e na tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Nenhum mal, queridos, há de prevalecer sobre a minha vida e a tua. Prevalece não. E se a gente tá andando em linha, em retidão, acabou-se. Olha, vamos lá para Isaías 54:17. Para me terminar, eu quero só instigar em você estudar mais. E eu vou ler mais, porque tem detalhezinho aqui, né, que vai nos instigar mais. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha, pega essa palavra aí no teu coração. Isaías 54:17. Nenhum instrumento, presta atenção, nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu aprovarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. E esta é a defesa que faço do nome deles, oráculo do Senhor. Deixa eu ler em outra versão. Eu já vou. Olha o que a Bíblia diz. Nessa versão, vou ler aqui para nós. Que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Não prospera não, queridos. Não prospera. Quem diz isso é o Senhor. Olha, deixa eu ler aqui nessa versão. Isaías 54. Aleluia. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Nenhum instrumento forjado contra ti. Não, nessa não, quero em outra versão. Nenhuma arma forjada contra você, contra mim, prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Queridos, o nosso Deus é justo. E nós temos um advogado que pleiteia em nosso favor. 24 horas. Se a gente está andando ali em linha, acabou-se. Ele resolve. O nosso Pai é justo. O nosso Pai é real. O nosso Pai é maravilhoso. É, Vera. É forte. Quando a gente para analisar, não subsiste nenhuma arma forjada, nada projetado. Projetaram algo para destruir Daniel. Prevaleceu, não. O fato dele entrar na cova não quer dizer que Deus não estava com ele. Precisou ele entrar para que o nome do Senhor fosse mais reconhecido e mais glorificado através da situação. Porque uma coisa é se dizer por alto, outra coisa é viver na pele aquele momento. Porque você tem noção do que é uma pessoa ser atirada dentro da cova dos leões. Meu Deus, é algo terrível. Os leões famintos. Meu Deus, ele vai ser estraçalhado. E tinha que ter uma ação imediata do Senhor. E aconteceu com Daniel. A obediência de Daniel não deixou do Senhor agir. E não é nada diferente na minha vida e na sua, não. Tem áreas de nossas vidas que a gente nem imagina que está acontecendo, que estão arquitetando, mas o Senhor está ali vendo e protegendo a gente. Vai ter áreas, vai ter coisas que a gente vai até encarar. Que no momento a gente pode nem entender. Mas depois a gente vai ver. E vai saber que aquilo foi um livramento, que aquilo foi para glorificar mais o nome do Senhor, que foi uma permissão do Senhor. Numa maldição ele transforma em bênção. E é assim que ele faz na minha vida e na sua. Então não te preocupa onde você está, o que está acontecendo com você, o que tem se levantado contra a sua vida. Não te preocupas. O nosso Deus é poderoso para reverter isso aí, para mudar a situação. Eita, tá me dando calor. Ele é poderoso. E não é diferente, assim como ele é, como ele foi com Daniel, ele é conosco. Aleluia. Então levante sua cabeça, erga aí sua cabeça, confie no Pai que você tem, no Pai que eu tenho.
E a gente tá aqui, ó, no Salmo 1, depois você lê o Salmo 91, que é proteção do começo ao fim. É um salmo de proteção para as nossas vidas, como também o Salmo 121. Entre vários outros salmos, né? Aí, ó, o Salmo 91, 4, olha o que diz. Ele te cobre, aleluia, com suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. A tua fidelidade, a fidelidade dele, a sua fidelidade é escudo para nós. Seja fiel ao Senhor, que quanto mais fiel eu e você sejamos, mais proteção nós teremos. O escudo está sobre as nossas vidas. Na fidelidade e na obediência, a gente alcança tudo que o Senhor promete. Aleluia. E não é diferente, queridos. Então, nessa tarde, o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Ei, não importa onde tentaram te lançar. Não importa o que tentaram arquitetar, o que estão tentando arquitetar contra mim, contra você. Eu sou poderoso para te proteger, para reverter essa situação. E no final, se tornar, a maldição tornar a bênção, mais ainda para glorificar o meu nome através da tua vida. Oh, glória! Então que nesta tarde você possa meditar mais sobre Daniel 6, do 1 ao 28. Porque o Espírito Santo vai trazer mais para o nosso coração. Não é verdade? E entenda que onde eu e você estiver, se você é um diferencial onde você passa, você vai despertar inveja. Vai despertar pessoas de gratidão, vai influenciar pessoas, vai para o bem, com certeza. A nossa postura influencia. Mas, infelizmente, a gente também vai despertar em pessoas a inveja. Pessoas que querem ser como a gente é. Mas muitas vezes não querem pagar preço, não querem buscar, não querem renunciar, não querem se entregar. Não é verdade? Mas a gente vai se deparar com isso, gente. Até o dia da gente ir embora com o nosso Senhor. Mas a gente tem que estar pronto e firmes e olhar com os olhos de amor, sabe? Não deixar olhar com os olhos, sabe, do inimigo, não. Porque a gente está em outra natureza. Hoje nós fazemos parte de um novo estilo de vida. O estilo de vida na presença do Pai Todo-Poderoso. Um dia a gente veio das trevas, hoje a gente está na luz. Então a luz sobressai em todas as coisas. A luz é algo diferenciado, é um brilho, é algo lindo, é algo real, é algo que subsiste. As trevas não, já foi aniquilada. Mas a gente sabe que nem todo mundo ainda foi liberto. Então a gente vai se deparar com o inimigo usando essas pessoas. Mas em amor, a gente vai constranger essas pessoas a mudarem, a reconhecer o Deus que a gente serve. O Deus e o Pai que a gente tem. Amém, queridos? Então que você possa meditar nesta tarde sobre essa história. E que você e eu possa cada dia mais confiar no Pai que a gente tem. E que muitas vezes vamos passar por dificuldade, iremos. Mas a gente não está só. O Senhor peleja a favor de mim e de você. E a coisa vai mudar de figura. Tudo para a glória de Deus. E o nome dele ser muito mais glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bom demais estar com vocês junto com o Espírito Santo, aprendendo um pouco mais dessas verdades, que você possa curtir, meditar nessa palavra e compartilhar, porque sempre eu falo, quando você compartilha, você alcança outras pessoas. Alcança aquelas pessoas que estão precisando de um apoio, uma palavra de Deus, né? Então, quando você faz isso, você está ajudando essas vidas e automaticamente, né, o Senhor muda a sua sorte e muda a sorte dessas pessoas. E o nome do Senhor é mais ainda glorificado através de nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Que tenha uma tarde gloriosa. Vá para a igreja, se arrume, se perfume. Fiquem cheirosos, lindas e lindos na presença do Senhor. Vá adorar o nome dele. Porque à medida que você está ali, esquece tudo. Adora ele primeiro. Aí ele derrama sobre nós aquilo que a gente necessita. Não o que a gente pede. Porque muitas vezes a gente pede e não tem necessidade no momento. Mas aquilo que a gente necessita, quando a gente entrega para ele, ele devolve para a gente. Oh, glória. Amém? Então que você possa ir para a sua igreja, adorar a ele, que é o único de toda adoração. Amém? Fica ligadinhos aí, a qualquer momento a gente volta para aprender mais com o Espírito Santo e que a gente cresça na graça e no conhecimento dessas verdades. Amém? Tenha um resto de domingo abençoado, uma noite gloriosa. E lembre-se que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. E todo empecilho da sua vida caia por terra no nome poderoso de Jesus. Beijo no seu coração e até a próxima. Até a próxima live.